Bom dia para você, que Deus te abençoe nesta manhã. Graças a Deus por este dia. Vamos continuar um assunto, que estamos falando, e o título dessa nova matéria é Falando da Vida dos Outros. Assunto interessante e que nós trazemos sempre à tona, a vida de uma pessoa. Ontem eu assisti algo interessante e hoje eu quero falar sobre a vida de uma pessoa. Mas vamos ler primeiro a Bíblia, que está em João capítulo 17, versículo 3, que diz assim, Jesus dizendo, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro. Ora, a vida ou o caminho da vida eterna é este, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e conheçam ou recebam a Jesus, a quem Tu enviaste na terra. Então esta foi a oração de Jesus e o propósito do coração de Jesus. Bom, abrindo a matéria, dizemos o seguinte, que às vezes ouvimos coisas negativas de alguém e acreditamos no que ouvimos sem questionar ou tirarmos a prova do assunto. Recebemos o assunto de forma negativa sobre outra pessoa com muita facilidade. E às vezes, ao ouvir algo negativo de alguém, deixamos a ira, a antipatia, a raiva ocupar lugar em nossos corações e nem sequer tiramos prova se aquilo é verdadeiro ou não. Temos antipatia da pessoa que foi dita no assunto, pelo maldizente. Quando ouvimos algo bom de alguém, aí usamos aquela frase antiga, nisso aí, meu caro, no que você está me contando de bom sobre essa pessoa, eu sou como Tomé, eu tenho que ver para crer. Temos facilidade de receber o que é mal e guardarmos nos nossos corações, e o que é bom, temos que vir para crer, Somos Tomé neste assunto, não acreditamos mesmo, porque lixo, más notícias, pornografia, contenda, isso sempre tem espaço nas nossas vidas, essas obras da carne, mas o fruto do Espírito aí nós questionamos, nós não somos prudentes às vezes no agir. E, sendo assim, precisamos mudar urgentemente as nossas atitudes, e passarmos a pensar um pouco mais das coisas negativas que estão espalhadas por aí e tirarmos boas coisas das pessoas que fazem algo, mesmo que nós não concordemos com elas, mesmo que elas não façam nada que nós pensemos que não seja digno de aplausos, mas devemos mudar as nossas atitudes. E sendo assim, eu quero falar hoje de uma pessoa um tanto quanto polêmica no comentário de muitos. Hoje eu quero falar sobre o Bispo Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus. Como esse homem tem sofrido acusações e maledicências por aí de pessoas que até mesmo não buscam conhecê-lo, E eu não sou da Universal, não quero ser da Universal, não tenho vínculo nenhum com a Igreja Universal do Bispo Macedo, mas eu quero falar sobre a pessoa dele. Em 2007, ou antes de 2007, ele teve o plano de abrir uma igreja em Soweto, na África. E aquele lugar é um lugar isolado, é um lugar chamado de lugar escuro da África, da região de Johannesburg, por ali. Então, eles têm aquele lugar abandonado pelas pessoas. A cidade mais próxima parece que são 3 horas de andando naquele deserto, naquele lugar terrível, para chegar até este local de abandono total. E ele teve o plano de abrir uma igreja ali. Então foi fazer o trabalho ali e inaugurou a sua igreja em 2007. Foi um grande culto. Penso que tinha 7.000 pessoas dentro e 3.000 pessoas do lado de fora vendo por telão na inauguração. Ontem eu vi uma reportagem no Domingo Espetacular falando sobre este trabalho.
E ontem aconteceu um fato muito importante. Parece que o Bispo Macedo e a Universal resolveram parar 10 cidades da África e levantar um culto solene a Deus. E em Soweto aconteceu um fato que os Zulus, que eram inimigos de uma tribo do Quênia, mortais, inimigos de morte, encontraram-se naquele culto ali em Soweto para abraçar uns aos outros e cultuarem a Deus, porque ambos, de todos os lados, têm convertidos, e ali se encontraram. Esse trabalho bonito gerou emprego, gerou saúde para eles, né, gerou uma convivência, expandiu ali o amor no meio do povo, e os africanos conheceram então a Jesus, né? Estão na sua maneira, na maneira deles de vestir, de adorar a Deus, mesmo da forma tribal deles, estão adorando a Deus e conhecer a Jesus através de um projeto que nasceu no coração de um ou mais homens da Universal do Reino de Deus. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nós ouvimos tantas coisas ruins, que este homem é um ladrão, que este homem é isso, que é aquilo, mas eu te pergunto, como fazer um trabalho tão grandioso, de aproximadamente 40 milhões de reais, a igreja que ali se levantou, sem ter dinheiro? Eles então angariam fundos daqui ou dali e conseguiram fazer um trabalho. E você pensa, mas isso é um desperdício de dinheiro, podia matar a fome do mundo. E quase sempre quem mais fala sobre isso é o que menos dá um prato de comida ao seu próximo. É o que menos ama realmente ajudar o pobre, né? Gosta de dirigir a vida dos outros, a vida alheia, mas as suas próprias vidas, nas suas próprias vidas, não fazem nada de bom. Então o que eu quero levar você a entender: quando você abrir a boca para falar de alguém, fale com palavras compatíveis, palavras de conhecimento, não julgue mal as pessoas, não detone o nome das pessoas, procure um pouco saber da vida, do que estão fazendo essas pessoas e o que elas estão fazendo, principalmente para o reino de Deus. Uma certa vez disseram a Jesus: olha, tinha umas pessoas falando sobre o Senhor ali, nós proibimos porque eles não são dos nossos. E Jesus disse: não os proibais, porque aqueles que não são contra nós é por nós. Não quer dizer que eu falando isso, eu estou dizendo que eu aplaudo tudo o que faz o Bispo Macedo, mas o que eu vi ontem eu aplaudo, e aplaudo de pé. Eles levaram, além de levar conhecimento, cultura nova para aquele local, abraçando a cultura deles, eles levaram ali a maior riqueza que eles precisavam depois de Jesus Cristo. Eles levaram também ali água. E Deus mostrou para aquele povo que Deus quer cuidar daquele povo. Então, meu querido e minha querida, mudemos nossos costumes de falar mal das pessoas. Estudemos mais o que eles estão fazendo para o benefício do reino de Deus. Entenda que você não precisa concordar com eles, mas você precisa entender que foi Deus quem chamou cada um com chamado diferente, e cada um irá prestar contas a Deus. Então, se você quer ser crente, lavado e remido no sangue de Jesus, ao contrário de falar mal, ore. Ao contrário de prejudicar o nome da pessoa, enalteça e coloque esta pessoa diante de Deus, pedindo a Deus que o abençoe, que abra a mente dele e que os fortifique. E assim você estará contribuindo para o reino de Deus e para o teu coração, para que o teu coração seja um coração agradável a Deus. No nome de Jesus, eu deixo esta palavra para você, dizendo: Jesus tem suas formas de trabalhar na vida de cada um, e Jesus ama os africanos. Então, no nome de Jesus, seja abençoado. Um abraço meu, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Pastor Riva Martins, Deus te abençoe.